Em 1922, através do governo português financiando um voo, surgiu o primeiro voo entre a Europa e a América. Sim. Foi gerenciado e foi feito por 2 oficiais portugueses que comemoraram, inclusive, o primeiro centenário de independência do Brasil. Quem é o cara de 27 anos ali, o responsável pelo voo do Jaú? O da direita sentado. Da direita O que sentado. tá de camisa preta, de paletó Exato, preto, paletó é isso? preto. Tá com o terno preto ali. Esse é o rapaz de Jaú dos seus 27 anos. 27. À esquerda, tínhamos o veterano, Tá. que é Newton Braga, 45 anos, oficial do Exército Brasileiro. Acima, à esquerda, em pé, de terno claro, Vasco Cinquini, que foi o mecânico da aeronave. E à direita, o copiloto Araújo, o Tenente Cunha, que acabou tendo um problema e vai sair. Isso a gente está falando da Polícia de São Paulo. Ainda não. O Tenente Cunha, em pé à direita, bem como o capitão sentado, são do Exército Brasileiro e os outros 2 civis. Tá. E aí, esse voo, né, famoso voo, o voo de Jaú, como ele acontece e por que ele acontece? Naquela época, voar era algo quase que exótico, vamos assim dizer. Sim. E nós tivemos o primeiro voo em 1922, São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, e que foi feito com o governo português bancando o voo, 2 oficiais da Marinha, inclusive escoltados por navios portugueses. Que imagem é essa que nós acabamos de mostrar, Sérgio? Voltando o brasileiro, ele acabou comprando, esse cidadão de Jaú, ele acabou comprando esse avião lá na Itália, só que a Itália não, a empresa a empresa não desejava vender esse avião porque tinha um outro italiano que estava fazendo a mesma competição. Lembrando que a Itália, em 1926, era já gerenciada por Benito Mussolini. Então, o fascismo estava em ascensão, o fascismo teria que aparecer. E não queriam vender um avião novo da Savoia Marquette. Por um empresário aqui de Jaú. Exatamente, ainda mais o fim do mundo. Quem são esses brasileiros? Até aí o Brasil era apenas um exportador de café. Sim. Estávamos na Primeira República, né? O principal produto brasileiro era o café, a exportação do café. Não quiseram vender, aí eles falaram, nós temos um avião que vocês desejam comprar, de segunda mão, que nós demos para um italiano, o Conde Casagrande, só que ele ia fazer essa travessia. Não deu certo, sofreu um acidente em Casabranca, lá no Marrocos. Se vocês quiserem ter esse avião, tá? Que foi em 25. Aí ele foi para a Itália, comprou esse avião, já que não tem um zero, vou comprar esse usado. Aí tiveram que reformar todo esse avião, tanto que, voltando à cena, o que aconteceu, quando eles fizeram o teste, o bote, que é um hidroavião, ele afundou, o navio afundou. Se você legal, voltar né? a cena ali... Imagina, você sai de São Paulo e fala assim, eu vou comprar um avião na Itália e vai fazer uma reforma. Exato. No primeiro teste, o hidroavião vai parar dentro d'água. Ele foi parar, o João Ribeiro, né, o João Ribeiro de Barros, pode notar que na asa aqui, ó, existe ainda o símbolo da aeronáutica italiana, ainda no avião. Então, ele foi fazer o teste, o barco... Afundou. Aí tiraram da água, coisa do gênero. Vai para manutenção de novo. Vai para manutenção. Eles já estão com os 4 pilotos, a equipe da tripulação já está pronta lá na Itália. E tem uma próxima imagem, essa é já em Gibraltar. Então, basicamente, o avião é isso aí. E o brasileiro, o avião se chamava Alcione, italiano, virou Jaú, em homenagem à cidade do nosso protagonista. O que é aquele Já Volto? Então, ele escreveu ali nos botes, ele escreveu brincando com o bom brasileiro, no primeiro ele vou ali, do outro lado está escrito vou ali. E do lado aqui tá já volto. Brasileiro, né, meu? Brasileiro. O cara tem a ideia, falou, vou sair de Jaú, vou comprar um avião na Itália, escrevo lá, já volto e como é que é? E já fui. Olha lá, exatamente, né? Adoro então, isso. Vou ali e já volto. E já volto. Aí o primeiro teste afunda, ele manda para revoltar. Aí não quiseram consertar, a empresa não queria, porque justamente tinha um outro italiano que estava fazendo uma outra tentativa e tal. Bom, eles conseguiram, eles saíram, esse avião, ele estava na fábrica da Savoia Marquette, que é a fábrica dessa aeronave, o Savoia Marquette S-55. Eles decolaram de Lago Maggiore, que fica próximo ali de Milão,
Ok. Eles decolaram de lá, foram para Gênova. Gênova seria o ponto de partida do voo. Vamos atravessar o oceano. De Gênova, eles fariam Que história legal, até o Brasil. Bom, chegaram lá, dormiram, tal, coisa do gênero. No dia apropriado, levantaram o voo. O que aconteceu? Logo depois de levantar o voo, 200 quilômetros depois, o avião começou a pipocar. Aí eles pousaram. Adoro. Aí começa. Pousaram numa cidade chamada Alicante, na Espanha. Só que Alicante, na Espanha, a força policial existente não sabia do voo. Então imaginaram que aqueles brasileiros fossem o quê? Contrabandistas, foram presos. Pelo amor de Deus. Começa daí a Via Cruz. Foram presos, aí tiveram que entrar em contato com a Embaixada Brasileira em Madrid, aí liberaram os brasileiros. Mesmo assim, dormiram um dia na cadeia. Olha isso. No dia seguinte, decolaram, mais uma vez, com sentido a Gibraltar. Também, em Gibraltar, eles observaram que o tanque começou a dar problema. Pousaram. Para de novo. Quando pousaram, verificaram o seguinte: essa aeronave, eles colocaram, provavelmente foram os italianos, colocaram no tanque de combustível terra, água e sabão. Para destruir o motor. Exato. E no cárter colocaram um pedaço de bronze, que esse aí, na próxima parada, eles iriam descobrir. Ou seja, eles precisam fazer uma nova revisão na máquina. Exato. Tirar todo o combustível. Tirar tudo, preparar. Preparar novamente essa questão toda. E toma-lhe tempo, né? Dá-lhe tempo. E toma-lhe dinheiro. E dá-lhe tempo. E, evidentemente, que estavam boicotando. Eles conseguem chegar no Brasil? Conseguem chegar no Brasil. Como? Bom, aí eles param, isso eu estou falando outubro de 1926. Eles param, depois de uma outra pane, pararam em Ilhas Canárias, depois pararam em Ilhas Cabo Verde. Lá nas Ilhas Cabo Verde, que pertencia a Portugal na época, eles tiveram um pequeno acidente com um dos botes. Aí tiveram que levar o bote para o local de origem, lá no Lago Maggiore, na Itália. Pelo amor de Deus. Parece viagem de piloto, o que aconteceu com o piloto? Pegou malária. Que legal, hein? Não Exato, tinha mais nada melhor para o cara fazer. O cara falou assim, agora eu vou pegar uma malária, né? E aquele tenente, o Cunha, que era do Exército Brasileiro, se revoltou e disse, não, eu quero ser o comandante da aeronave. Mas peraí, o Ribeiro de Barros, que comprou a aeronave, é o idealizador Sim. do movimento. Não, eu quero ser o comandante, enfim. Não, ele foi defenestrado, falou, tchau, vai embora. Não precisa ficar aqui. Só que aí vai aparecer a figura de quem? Do João Negrão. O João Negrão da Força Pública, tenente da Força Pública, que é a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí que entra a Polícia Militar nessa história. Aí ele já estava desistindo. Isso em outubro, novembro. Ele já estava desistindo em março de 1927, portanto, quase 5 meses depois, e a aeronave lá parada. Estava arrumando o bote. Ele estava desistindo. A mãe do Ribeiro de Barros, Dona Margarida, mandou um telegrama dizendo para ele, filho, não desista, porque as asas dessa aeronave, do Jaú, que era uma aeronave vermelha, inclusive, representam a bandeira do Brasil. Não desista. Acabou. Aí, a mãe falou, no cara aquela... o filho falou, mãe, traduzindo, não vou desistir, mesmo que a sepultura seja o Oceano Atlântico. Uau. Um homem de valor, né? E ele pousa onde? Não acabou a história. Avisaram. Tempo, Sérgio. Só que precisa de um piloto, precisa de um copiloto, porque senão não levanta. Aí entraram em contato com o comandante da Força Pública, que autorizou quem? O tenente João Negrão. Que é ele ficou sabendo dia 10, dia 21, ele embarca de Santos, dia 30 ele chega em Cabo Verde. Vou te falar um negócio, vai gostar de problema, né? E você sabe que até hoje tem os caras que gostam de fazer reforma em carro velho, né? As esposas ficam revoltadas com isso. Mas você vê a história do voo de Jaú, a presença da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Força Pública, né, que surge, e como isso vai ganhando peso e como você vai desenvolvendo o amor, né? Pela instituição e como tem história pra gente contar, né, Sérgio? Sim. 28 de abril, decolam de Cabo Verde, 28 de abril de 1927, depois de 2.400 quilômetros, sem apoio nenhum do governo, sem apoio de ninguém. Eles têm uma outra pequena pane, era a parada Fernando de Noronha. Eles pararam a 100 quilômetros de Fernando de Noronha. Pousaram em alto mar. Que legal, hein? Mas aí a sorte começa a mudar. No momento que eles estavam passando por ali,
um navio italiano passou e deu suporte, resgatou. Rebocou e levou para Fernando Noronha. Temos as fotos ali na frente. Vou pedir então para mostrar rapidinho a foto para a gente poder terminar aí a história do voo do Jaú, essa saga envolvendo esse sonho, né, desse empresário aí dos seus 27 anos? 27 anos. 27 anos. O João Negrão tinha 26, o Vasco Cinquini tinha 26 também e o veterano, que era o capitão do Exército, 45 a garotada. anos. Então, assim, e vem aquela mensagem, né, Sérgio? Nunca desista do teu sonho. Nunca desista. Acredite cada vez mais, por mais louco que seja, né, aquilo que você tem na tua cabeça. Se é um sonho seu, vá à luta, conquiste, porque caras como esse que a gente está mostrando agora, esses caras conseguiram, né, superar todos os limites, atravessaram o oceano com todas as dificuldades e tudo mostrando para eles, olha, vai dar errado, exato, até que um recebe uma ligação da mãe e fala, não desista disso. Pararam em Fernando Noronha, aí foram parando todas as cidades, Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, e pousaram no dia 1º de agosto de 1927, Santo Amaro, que é Guarapiranga. Olha isso. Lotado. Acho que não sei, o tempo é curto, mas tem alguns mapas, lotado. Eles viraram heróis nacionais. Foi a primeira vez que a bandeira do Brasil circulou de igualdade com os principais países do mundo. Que bacana. 1927. E isso acontece aqui no estado de São Paulo, envolvendo a Polícia Militar e toda a sua história. São histórias do passado que a gente traz aqui com o nosso colaborador, o Coronel Sérgio Marques. Sérgio, obrigado aí